Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física aqui da Rede Municipal do Paulista e é sempre um prazer receber vocês em mais uma aula do conteúdo Movimento e Ação, com temas relacionados à educação física, à qualidade de vida, às práticas corporais de forma geral. E aí a gente está vivenciando, nesse pequeno bloco, o conteúdo das danças, né? A gente está vendo aí como é que está se desenvolvendo as danças de salão e como elas estão tão presentes aí na qualidade de vida, né? Como dançar, ele faz parte de uma situação em que a gente possa se sentir bem, né? A gente sai daquele momento de ócio, aquele momento de cansaço, aquele momento em que a gente procura algo diferente e aí a dança ela entra como um carro-chefe aí para a gente extravasar mesmo. E aí dentro dessa perspectiva das danças de salão, né? A gente viu aí na aula passada um pouquinho sobre o forró e hoje a gente vai falar sobre uma dança de salão internacional. E que dança seria essa? A nossa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a salsa. Isso mesmo. Mas veja, eu não estou falando de salsa tempero para a gente cozinhar não, tá certo? Salsa dança, né? E aí a gente vai entender o que é a salsa, como ela foi criada, né? Quais os tipos de salsa e alguns passos básicos que a gente também vai vivenciar um pouquinho hoje, tá certo? Além da gente também entender quais são os instrumentos musicais para sair o ritmo salsa, o ritmo da música, tá bom? Então a gente começa primeiro sobre o que é a salsa, para a gente conceituar primeiro o que seria essa dança, né? E aí a gente entende que a salsa é uma dança latina associada ao gênero musical de mesmo nome, que foi popularizada pela primeira vez nos Estados Unidos na década de 1960, na cidade de Nova York. A salsa é uma mistura de danças cubanas como mambo, pachanga e rumba, bem como danças americanas como swing e sapateado. Então vejam, quando a gente fala do nome salsa, a gente vai lembrar de mistura, né? É uma mistura, então tem aí vários tipos de danças e ritmos que deu origem à salsa. E ela vai ganhar uma grande popularidade nos Estados Unidos, mas não quer dizer que ela foi criada lá, tá certo? A gente só entende que ela teve uma popularidade por conta de alguns ritmos também que vieram de lá, mas ela tem sua origem primordial em Cuba, né? Então, a salsa é uma dança cubana. E quando a gente fala de danças latinas, né, são as danças que estão presentes na América Latina, tá certo? E aí a gente vai ver que essa mistura de danças, ela vai dar um ritmo aí mais envolvente à prática da salsa. E aí, como foi que surgiu essa dança, né? É importante a gente saber também como ela surgiu, como ela foi criada, né? E aí, a salsa, ela surgiu nos anos 60 em Cuba. Ela foi caracterizada pela mistura de músicas carimbenhas e teve influências do mambo, cha-cha-cha, rumba cubana, reggae e até mesmo o samba brasileiro, né? Ah, professor, mas como é que essas danças assim elas se envolvem? Porque a salsa ela tem um movimento acelerado em devidos momentos, né? Tem momentos em que ela tem um gingado, uma malemolência maior, né? E aí a gente vai ver isso lá na caracterização assim dos passos dela. E aí vocês observam, né? Quantas danças, quantos ritmos já foram falados para a criação desse ritmo e dessa dança, né? Aí a gente se pega nessa questão do processo de construção, né, do conhecimento, o processo de construção das práticas corporais que a gente vivencia, né, que elas vivem passando por esse processo de transformação constante. Ainda sobre a origem da salsa, a gente pode destacar que a palavra salsa ela é de origem espanhola, que significa tempero ou mistura. Aí a gente vê essa questão, né, dessa misturada aí de danças e de ritmos para surgir a salsa, né? E aí, dentro dessa perspectiva, define muito o que esse ritmo significa, né? Aí primeiro veio a música, né, no século XVI, que era chamada de som cubano, e depois ganhou popularidade no século XIX. Só depois que veio a dança, ganhando cada vez mais força e se tornando um dos principais ritmos da dança de salão. E aí, para a gente parar para observar, primeiro foi criado a música, né? E as pessoas elas foram observando que esse ritmo era
tão envolvente, né, que aí foi se criando alguns passos característicos que acompanhassem a música, né? E aí a gente já começa a observar que dentro dessa construção, a música e a dança elas vão se ligando, vai ter essa mistura aí de movimentos e tem o surgimento da salsa, tá certo? Sobre ainda a questão do surgimento da salsa, a gente destaca também que a partir dos anos 70, a salsa chegou aos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York, e logo foi disseminada por todo o país. Aos poucos, o estilo cubano foi ganhando popularidade e se espalhou por todos os outros países, inclusive pelo Brasil. Então, para que vocês observem, né? A salsa ela foi criada lá em Cuba, depois ela ganha popularidade em outros países, né? E aí, gente, ela vai ser uma dança de salão, porque é uma dança em casais, né? É uma dança que é feita em duplas, porém, é uma dança também que a gente pode dançar sozinho, certo? E aí a gente vai ver que os movimentos que vão sendo realizados na salsa, muitas das vezes tem uma coreografia que a pessoa acompanha sozinho, né? Mas aí é como eu falei, ela por característica primordial, ela é dançada em casais porque precisa de duplas, né, para ser executada essa dança. E aí, no Brasil, a salsa foi propagada pelo bailarino Fernando Klaumann no ano de 2000. Onde foi inaugurada a primeira companhia de salsa, que foi a responsável por criar um encontro nacional de salsa, e desde então a prática de dança só cresceu no país. Então, para vocês observarem que essa dança ela veio para o nosso país e daí foi se criado um evento, né, onde reúne as pessoas, que tem também os campeonatos, né, em relação a essa dança de salão, e acontece aqui no nosso país, tá certo? Então, para vocês verem que além das danças que a gente tem na nossa região, como a gente viu o caso do forró na aula passada, a gente tem danças também de salão que vêm de outras origens para cá, tá certo? E aí, quais são as características da dança da salsa? A gente já viu aí o que é a salsa, como ela foi criada, como foi a inserção dela aqui no Brasil, e aí a gente vai entender como são essas características da dança, né? Então, a salsa ela é caracterizada pelo movimento quaternário, ou seja, em 4 tempos. A dança lembra bastante o mambo, que é uma outra dança também latina. Quando eu digo que ela é em 4 tempos, é porque, por exemplo, se eu pegar o movimento lateral da salsa, eu vou para aqui, ó, com o pé direito. 1, 2, 3, 4. Então vejam, eu fiz 4 tempos, não é verdade? De novo, ó. 1, 2, 3, 4. E aí vocês observam que faz sentido o que está sendo dito, né? São 4 tempos. Ah, professor, mas se quiser fazer um passo para frente, pode, né? É um passo que lembra muito o mambo, né? Para frente, ó. 1, 2, 3, 4. Então eu fiz também os passos em 4 tempos, tá certo? E aí se a gente for pensar no ritmo, aqui, ó. Tan, 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 tan. Parou, ok? Então não faz sentido também junto com a música? No mambo, os movimentos são executados para frente e para trás. Já na salsa, os movimentos são executados para os lados. Além disso, a salsa faz muito uso de movimentos de giros. Então, quando ele diz isso em relação ao que a gente fez, justamente, o mambo vai para frente e para trás e a salsa para um lado e para o outro. Mas aí eles também fazem a questão dos giros. Por exemplo, se eu for pegar um passo do mambo para colocar na salsa, então eu vou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, girou, voltou e continua. Então tem essa questão dos giros. E aí a gente aprende um pouquinho os passos sozinho, porque quando a gente vai para casa fazer em casais, a gente trabalha essa questão também dos giros, tá certo? Então, para vocês perceberem que essa dança ela tem características próprias, mas também ela pega características de outros ritmos, tá certo? Ainda sobre a característica da dança da salsa. Geralmente a dança ela é executada em pares, mas também existem passos para quem quer dançar sozinho ou para os momentos da coreografia em que os casais dançam separados. O ritmo é bastante rápido.
o que envolve muita técnica, equilíbrio e consciência corporal. Então, aqui eu fiz para vocês bem lento, né? Mas quando a gente pensa no ritmo da música, a gente faz um pouco mais acelerado, né? Seja nos passos em casais, seja nos passos individuais. E aí, para a gente observar que a dança em si, né? Ela vai obter as características, mas a gente vai poder criar as coreografias próprias. Pronto, se eu já sei fazer esse movimento aqui, de um lado para o outro, então eu posso criar uma coreografia baseado nisso. Tipo, se eu já faço desse lado, aqui ó, eu uso como se fosse um pente, né? Eu posso usar esse movimento, né? Eu posso fazer um giro. Então essa criatividade vai partir de acordo com o que se vai dominando da dança com o passar do tempo, tá bom? E aí a gente entra na questão dos tipos de salsa. Ah, professor, então não existe um único tipo de salsa? Existe a salsa de forma geral, mas aí vai haver alguns estilos de salsa, certo? E aí a gente vai entender um pouquinho sobre cada um deles, né? E a gente vai ver no vídeo como é dançado cada tipo de salsa, como é dançado de acordo com o estilo, de acordo também com a coreografia, né? Mas a música sempre vai ser a mesma, tá certo? O ritmo musical é o mesmo, não muda, tá bom? Então aí a gente tem a salsa cubana, né? Colombiana e o estilo de salsa em linha, também pode ser conhecido como estilo americano, tá certo? E aí o primeiro, que é a salsa cubana. Na salsa cubana, o casal faz movimentos circulares em nós, fazendo e desfazendo os nós. E aí eu trouxe o passo básico da salsa cubana, certo? Vocês podem observar, ó, que eles estão aí de forma assim de encontro um ao outro, né? E eles estão usando aí os passos mais para frente, né? Mas aí tem a questão, se vocês observarem, um pouquinho da quebradinha no quadril, né? O tronco, ele faz esse movimento circular, né? E aí tem a questão dos 4 tempos, ó, para a realização dos movimentos, tá certo? Então, entender isso, que a salsa cubana, ela faz movimentos circulares, faz movimentos em nós, tá certo? A salsa colombiana, né? A gente vai observar aí a salsa colombiana, é uma salsa aí um pouco mais acelerada do que a salsa cubana, tá certo? E aí a salsa colombiana, ela tem poucos giros e muitos movimentos rápidos com os pés. Então vamos observar aqui na imagem. Vê. Tem poucos giros, mas os movimentos, ó, são bem rápidos, tá certo? Então, mas aí, ó, é aquele movimento que eu posso fazer aqui, ó. Bem acelerado, para frente. Então, é uma característica própria dessa salsa, diferente da outra que a gente viu que os movimentos vão ser bem mais devagar, tá certo? E temos a salsa em linha, ou estilo americano, né? Vocês podem ver também que ele pega muito essa questão de trabalhar em linhas retas, tá certo? Tanto nas laterais como de frente para trás, né? E aí a gente vai entender que a salsa em linha, que também é conhecida como salsa americana, o casal dança como se estivesse em cima de uma linha. Então a gente cria uma linha imaginária, certo? À nossa frente. E aí a gente vai fazer o movimento básico, como eu ensinei a vocês. Só que em casais, tipo, estou segurando aqui. Então, o cavalheiro ele vai para frente, andando para frente, e a dama ela vai andando de costas, tá certo? Como a gente tá vendo no vídeo, ó. Aí vai, ó. 1, 2, 3, 4, certo? E aí a gente vai fazendo todo esse movimento de 1, 2, 3, 4, e aí a gente vai vendo que a gente tá andando numa linha reta, tem uma linha imaginária. Ah, professor, mas eu não consigo imaginar uma linha. Não tem problema, se você tiver uma fita em casa, você pode traçar uma linha na sua sala. Ou se você tiver uma corda para poder se basear, você coloca lá do lado e você vai pensar na linha reta dessa corda, tá certo? Então isso aí vai depender de como você vai interpretar no momento do movimento, tá bom? Então,
Entendido assim algumas características desses tipos de salsa, a gente já pode ver que é uma dança assim bastante envolvente, né? É uma dança aí bastante, a gente pode dizer, quente, né? Que envolve as pessoas. É difícil assim, dentro de uma situação de dança, as pessoas ficarem paradas, porque o próprio ritmo da música ele tem essa característica, né? E aí falando nesse ritmo da música, para a salsa acontecer, como é uma mistura de ritmos, ela também é uma mistura de instrumentos, né? E aí eu trouxe alguns instrumentos específicos que proporcionam o ritmo salsa, para que ele aconteça. E quais são esses instrumentos? Nós temos o piano, a conga, vocês podem ver que é esses dois aqui, o bongô, que são esses menorzinhos, os timbales, as claves, as maracas, o guiro 32 e os instrumentos de sopro, que é uma sequência de instrumentos, né? Que tem saxofone, trompete e por aí vai. Então, todo esse conjunto de instrumentos, eles são propostos, né? Para que saia o ritmo salsa, para que aconteça o ritmo da salsa, né? E aí, a partir dessa junção de ritmos, é impossível a gente não trabalhar ali os movimentos básicos da salsa. E quais são os benefícios que essa prática ela nos proporciona, né? E aí a gente está sempre pensando nessa questão da qualidade de vida, né? Entendendo que as práticas corporais elas também nos auxiliam para a melhoria tanto da nossa saúde física quanto da nossa saúde mental. E aí, enquanto benefício, existem inúmeros que dançar a salsa proporciona. Então, a dança de salão é considerada por muitos uma terapia, além de fazer bem para a saúde do corpo, faz para a saúde da alma. E aí, dentro desses benefícios, a gente entende que a salsa ajuda a emagrecer e tonificar os músculos, ela aumenta a autoestima, ajuda a fazer novos amigos e combate ao estresse e à ansiedade. Além disso, sua prática libera endorfina, serotonina e dopamina, que são hormônios responsáveis pela diminuição da ansiedade e trazem a sensação de bem-estar. Então aí vejam que característica bem legal, né? A gente dentro de uma prática de dança, como a salsa, a gente vai ter todos esses benefícios e ainda vai conseguir liberar hormônios que diminuam as nossas tensões, que diminuam o nosso estresse, que diminuam as descargas emocionais negativas que a gente tem no dia a dia. E aí a gente vai perceber isso, né? Que o corpo ele vai reagir bem a algo que nos faz bem também, tá certo? E aí, dentro dessa perspectiva, eu trouxe para vocês alguns movimentos básicos da dança da salsa, certo? Então, nesse primeiro vídeo aqui, a gente está vendo aquele movimento que é basicamente parecido com o mambo, né? Onde eles vão para frente e para trás aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então tem uma sequência de movimentos, né? O próximo já é uma variação, como eu falei no começo, né? Que são os movimentos em lateral, né? Também em 4 tempos. Então, ó, como vocês podem observar no vídeo, né? Para um lado e para o outro. Ah, e sem esquecer que as mãos elas vão acompanhando também, que a gente não vai fazer aqui com a mão presa, né? Tem as mãos acompanhando o movimento para lá e para cá. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? E aí a gente tem outro movimento também aí que a gente pode fazer uma outra variação. Isso é uma questão aí mais coreográfica, né? Onde a gente vai poder fazer esse movimento só que com os pés para trás. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Assim como a gente pode observar na imagem, tá certo? Ó, vê, para um lado e para o outro. Ok? E nós temos também esse movimento aqui, que é só de marcação, mas usando a malemolência do quadril. Então, ó, a gente pode fazer uma marcação para poder fazer os outros passos, tá certo? E aí, como desafio da semana, eu vou propor para vocês que vocês peguem aí uma música de salsa,
tem aí no YouTube, na internet, e tentem fazer alguns desses movimentos que foram propostos para vocês, tá bom? E como reflexão, a gente coloca aqui, a dança é desenhar com o corpo o poema que habita na alma. Então a dança ela consegue fazer desenhos daquilo que a gente está sentindo e a gente conseguir expressar a partir dos movimentos. Tá bom, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham aprendido um pouquinho aí sobre a salsa. A gente se encontra na próxima aula. Um beijo para vocês e até a próxima.